Vamos lá, vamos começar. Como sempre, o direito penal, né, tem várias questões importantes e relevantes para debate nesse momento da quarentena. Acho que vale a pena só a gente já lembrar de plano que todos os crimes praticados vão ter um agravante de ser crime praticado durante calamidade pública. Devemos lembrar ou não? Essa é uma discussão boa já para início do nosso debate. E vamos, então, começar com essa questão. O que você acha desse primeiro ponto? A agravante de calamidade pública, ela se aplica a todos os crimes praticados durante a vigência ou ela só se tiver alguma relação? O que você vê dessa primeira questão inicial para o nosso debate? Vamos lá, BD. Antes de mais nada, BD, eu queria te parabenizar, tá, por essa iniciativa. Você sabe que eu sou admirador, você é um professor brilhante, um juiz fantástico, flamenguista de primeira. E agora, o nosso professor multimídia aí da FDV, parabéns. Parabéns, FDV também, né? São 20 anos que eu estou na casa, 21 anos, na verdade, que eu estou na casa. E boa tarde para todos que estão assistindo a gente aí também. Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja com saúde nesse momento aí, aproveitando o ócio de forma produtiva, né? A gente tem trabalhado muito, né, BD? Porque os processos eletrônicos não pararam e gravando aula, a coisa tá fogo. Mas vamos lá. Antes de entrar nessa questão da agravante também, BD, só deixar bem claro que eu acho que a questão é onde o direito penal se encaixa efetivamente nesse problema, né? A gente tem que destacar primeiro que o direito não cria realidade, ele regula a realidade, né? A gente faz a reflexão sobre a vida humana que gerou o direito, ou seja, o caos da pandemia nos tirou totalmente de uma zona de conforto. Zona de conforto talvez nunca tenha existido, né, Lelê? Assim, a gente vive num mundo que a gente está vendo que a gente não conhece. Então, um dia desse eu estava lendo, não sei se você já leu a teoria dos cisnes negros. Já viu? Sim, é muito legal esse. É muito legal, eu estava lendo do Nicolas Taleb, né? Ele fala justamente isso, ou seja, o impacto do inexplicável, né? É impossível de ser previsto antes de já ter passado por aquilo. Ou seja, não era previsto, não era possível prever que existia um cisne negro até a primeira vez, como foi visto na Austrália. Ou seja, eventos raros, como o cisne negro, como a pandemia, ocorrem com mais frequência do que a gente imagina. E as nossas mentes são programadas para lidar apenas com o que a gente já viveu, né? Então, tudo que vem, a gente tem que inventar explicações. E talvez é essa que é a minha preocupação. A gente vê muita explicação inventada. E na teoria do cisne negro, eles falam, para a gente não se sentir estúpido ou ignorante, a gente tende primeiro, a subestimar a existência dos cisnes negros, do imponderável, e a gente tem que também criar respostas, porque é muito difícil para a gente viver num mundo, admitir que a gente não conhece o que a gente está vivendo, né? Então, para gerar algum conforto, a gente começa a aceitar tudo, né? Ou seja, manda a gente ficar em casa, a gente está ficando, a gente está obedecendo. Manda usar máscara, a gente está usando. Só que eu queria, antes da gente discutir qualquer questão penal, ponderar, porque a questão penal entra justamente aí, é que para alguns é fácil cumprir todas as orientações, né? É coisa quase que de rico. É razoável, a gente tem razoável segurança, a gente tem poucas pessoas na casa da gente, a gente tem Wi-Fi, tem celular, computador, tem delivery, tem TV a cabo, Netflix. O Pondé usou uma expressão esses dias que eu achei muito legal, ele falou quarentena chique, quarentena gourmet. Né? Agora, para muitos, seguir tudo isso, uma pressão gigante. As pessoas precisam pagar conta, e quando eu falo pagar conta, precisam comer. E quando eu falo comer, precisam viver. Ou seja, muita gente não consegue fazer quarentena. A desigualdade social ainda maior, conflitos de interesse gritantes. Aí a gente vê muito discurso político, quando, na verdade, o problema muito é sociológico, né? E aí que vem meu problema, BD, que o direito penal, eu acho que ele pode estar sendo usado, mais uma vez, contra essa massa de excluídos. Essa é a minha grande preocupação, tudo que eu tenho visto aí, que eu acho que a gente vai ter que discutir hoje aqui. Há muito eu vejo que o direito deixou de lado o compromisso com a realidade. A gente vê políticas públicas gerais, como se fosse para todo mundo, quando, na verdade, isso fica no plano do dever ser, né, da imaginação. Esse campo da imaginação não tem limite, é lindo, mas o mundo real tem limite, o mundo real tem limitações de recursos, e a gente que é contratualista, né, seguindo Hobbes, Locke, isso me preocupa muito. Eu vejo tais discussões fugindo totalmente da razoabilidade, muita casuística com o direito penal, prender quem precisa trabalhar ou vai morrer de fome, isso é um problema gigante.
E depois da lei do Covid, a gente vê uma chuva de decretos. Aí, depois dos decretos, a gente vê juízes revogando o decreto. Aí, caçam revogação. E aí fica o problema. A gente tem o direito de trabalhar, que é uma cláusula pétrea, é um direito fundamental. E aí que vem a minha maior dúvida, na verdade, é: será que pode ter tamanha restrição ao direito fundamental? Né? Então, eu vejo muitos equívocos aí, quando eu falo do direito penal, usando o direito penal para esse discurso político. Né? Então, essa questão da agravante que você colocou, ela é uma das questões que envolve o direito penal, que ao meu sentir, ela é absurda. Mas, antes dela, a questão das prisões propriamente dita, né, BD? Acho que este é o maior problema mesmo, ou seja, é um momento muito complicado. A gente ouve falar em crimes do 131, perigo de contágio de moléstia grave. Peraí, é um crime que tem dolo específico, né? Então, assim, tamanha besteira que tem falado, ou seja, esse crime só seria aquela pessoa que, estando contaminada, vai dolosamente e quer contaminar alguém. Falar que a pessoa que sai da rua para trabalhar poderia responder por perigo de contágio é uma brincadeira, né? Com o direito penal, né? O 268. O 268 fala da infração de medida sanitária preventiva. Bem, uma norma penal em branco que depende de complemento através de leis e decretos, né? Que saem diferentes todos os dias. E aí nós temos um problema que eu acho que a gente tem que aprofundar nessa questão do 268, na verdade. E o 330, que é a desobediência. Se também haveria, que eu já vi prisão por desobediência, desobedecer a ordem legal. Então, assim, antes de analisar esses crimes e a agravante propriamente dita, se você me permite, eu acho que a gente tem que analisar a lei do Covid e a portaria interministerial, para a gente ver onde se encaixa tudo isso aqui. Pode ser? Perfeito, Caí. Então, assim, concordo e vamos fazer esse debate. Eu só acho que é importante deixar claro que quando eu falei das agravantes, eu nem pensei especificamente no caso do Covid. Eu pensei, por exemplo, um furto praticado hoje, uma situação relacionada com um estupro, um caso que é extremamente preocupante agora. As fraudes a licitações, nesse momento, utilizando a Covid. Foi nesse sentido. A Covid, a agravante em relação à própria Covid, aí é uma discussão mais séria se tem o próprio crime, como você está falando. Aí é outro debate. Você veja bem, porque a agravante, na verdade, ela não vai ser considerada quando ela já é uma circunstância elementar constitutiva do tipo. E alguns desses crimes ela já Por isso. Então, perfeito. Estaria fora a agravante. Por isso que Mas a gente já ouviu falar que estaria sempre em todos. Então é um absurdo. Não, mas aí é bis in idem, né? Aí é como você bem colocou. Se é elementar do tipo, eu não posso utilizá-la duplamente, porque aí seria, evidentemente, um bis in idem. Mas até cair nessa tua linha, um debate já importante e prévio é saber se, do ponto de vista constitucional, eu posso restringir a liberdade de vida sem um estado de sítio, né? Sem um reconhecimento formal da decretação de um estado de sítio, com todas as consequências, porque não se quer decretar estado de sítio também, porque não se pode emendar a Constituição na vigência do estado de sítio. Então há esse problema. Por isso que eu acho que a gente tem que analisar a lei do Covid, que é a 13.979, porque é uma lei para emergência pública, não criminalizou nada mais, né? Lá no artigo 3º, parágrafo 4º, que ela fala assim: as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento, ou seja, sujeitar-se ao cumprimento. E ela fala: o descumprimento acarretará responsabilização nos termos previstos em lei, nos termos do que a gente já tem, ela não criou nada de novo. E um detalhe, BD, que eu acho que as pessoas não estão atentando: a lei do Covid, ela prevê isolamento, quarentena, restrições a portos, aeroportos, e a gente começa a deparar com essas ações como municípios fechando acesso, que, ao meu sentir, é absolutamente incompatível com a lei. Você deve ter visto um vídeo do professor Paulo Rangel, que foi meu professor, muito frustrado, ele falando que a lei não criou o crime de Covid. E realmente não criou o crime de Covid, mas a lei ela fala sobre, é uma lei de emergência à saúde pública, né? Mas a confusão que estão fazendo, BD, e aí para mim a grande confusão, para mim está muito clara, é que no artigo 2º da lei do Covid, quando ela fala em isolamento e quarentena, as pessoas não têm observado, quando ela fala do isolamento, ela fala de isolamento para doentes ou pessoas contaminadas. E ela fala na quarentena para pessoas com suspeitas de contaminação.
Então, observe, a lei é específica para pessoas contaminadas ou com suspeita de contaminação nesses pontos, quarentena e o isolamento. No artigo 3º, quando fala de medidas compulsórias, ele fala como medida compulsória vacinação, exames, exumação de cadáver, mas não fala no lockdown, por exemplo, na lei. No mais, o que tem na lei, ao meu sentir, não sei se você vai concordar comigo, é mera conscientização para as pessoas não doentes. Então, assim, o que a lei traz, e a gente dependeria, na verdade, de consciência, empatia, que deveria ser suficiente para as pessoas ficarem em casa. Para mim está sendo. Mas eu reconheço, como eu falei, que para mim é muito fácil, né? Que tenho minha casa. Eu acho que a gente tem que analisar a portaria interministerial número 5 de março agora, do Ministério da Justiça e da Saúde, que ela fala da compulsoriedade das medidas da lei do Covid, da 13.979. Aqui que eu acho que está a grande confusão. No artigo 1º, ela fala, essa portaria dispõe sobre compulsoriedade das medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública. E ela fala sobre responsabilidade pelo seu descumprimento nos termos do artigo 4º da lei tal, que é a lei do Covid. E no artigo 4º, ela fala o descumprimento das medidas previstas na lei 13.979 poderá sujeitar os infratores a sanções penais. E a portaria, ela destaca o 268 e o 330. O 268, que é a infração de medida sanitária administrativa, e o 330, desobediência, de obedecer a ordem legal de funcionário público. E muita confusão, em cima do que eu tenho visto em todas as matérias que eu tenho lido, em prisões sob o suposto manto do direito penal, eu acredito que são decorrentes do artigo 8º da portaria, BD. O artigo 8º, ele fala o seguinte, visando evitar a propagação do Covid no exercício do poder de polícia administrativa, fala polícia administrativa, a autoridade policial poderá encaminhar o agente à sua residência e estabelecimento hospitalar. Isso não é prisão. Ou seja, ela faz a previsão expressa que, para cumprir as medidas lá da Lei 13.979, conforme determinação da autoridade sanitária, que é o isolamento e a quarentena, pode fazer condução administrativa, que não é prisão. A portaria não está autorizando prisão. E mais, isso deixa claro... E nem poderia, né? A portaria. Aí não precisava falar mais nada, né? E mais, isso deixa claro que isso existe para quando o médico se depara com um suspeito que se nega a fazer exame, se nega a fazer quarentena, aí haveria infração e ele poderia ser conduzido pela polícia para residência ou hospital. Isso está previsto expressamente, isso é absolutamente correto. Como já aconteceu aqui no Espírito Santo, mesmo teve caso. O sujeito foi identificado e quis fugir. A polícia foi atrás, pegou e levou para o hospital. Agora, tanto é que essas previsões são somente para pessoas contaminadas, que no artigo 9º, ela fala que na hipótese de configuração de crime mais grave... ou Deu uma travada, eu acho que alguém ligou. Caio, alguém te ligou, eu acho, possivelmente. Volta aí que deu uma travada. Travou? Ou voltou? Deu uma travadinha, mas pode continuar, por favor. Começou a travar na parte que tu falou que tanto a lei que aí tu ia prosseguir quando travou. Tá, o que eu estava falando é o seguinte, é que tanto a lei é somente para aquelas pessoas que estão contaminadas, que o artigo 9º, ele fala que quando houver imposição de prisão ao infrator, ele tem que ser mantido em estabelecimento ou cela separada. Se tem que estar em cela separada, é porque é para a pessoa contaminada. Ou seja, a previsão é para as pessoas contaminadas, não o cidadão que vai para a rua trabalhar. Então, o ponto X é o seguinte, depois eu tenho visto, cara, os decretos que eu tenho lido e as recomendações de governadores e prefeitos, a gente tem que começar a analisar um monte de coisa dentro desse monte de crime que a gente tem ouvido. Será que realmente furar esses decretos absurdos pode caracterizar esses crimes que estão falando? O 267, causar epidemia, já falamos. Tem dólar específico, o trabalhador, ele não que seja contaminado, ele não quer causar epidemia, o crime estaria apagado. O 268, infração de medida sanitária preventiva. Esse sim poderia até ter na discussão, mas a gente tem que lembrar uma coisa, BD. A pena é detenção de 1 mês a 1 ano, a infração penal de menor potencial ofensivo, competência do GCRIM, não cabe prisão em flagrante. Lá, parágrafo único 69 da 999. E o artigo 131, perigo de contagem de moléstia grave.
também dólar específico. Estaria fora também desse que a pessoa está indo trabalhar. E no caso de desobediência, que algumas pessoas têm sido feitas por desobediência, isso tem me incomodado muito, a gente vai ter que observar se a ordem era realmente legal ou abusiva. Acho que todo mundo deve ter visto o caso da mulher lá de Araraquara, que estava na Praça dos Gás, inclusive lá, sozinha no banco, e a polícia levou essa senhora algemada. Eu acho engraçado, porque tinha um decreto falando que não podia ficar na praça. Eu acho engraçado, Dedê, que os estudiosos, né, eles não falam nada sobre, por exemplo, a situação dos moradores de rua, dos craqueiros, que todo mundo fala que não podem ser levados. Eles não aceitam que toquem nessas pessoas, porque seria higienização social. Bem, talvez até seja, mas, ao meu sentir, falta absoluta coerência. Quando eu vou tirar de uma praça uma pessoa que está simplesmente porque está na praça. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção. E a pessoa que descumpre a limitação de município, me parece muito mais um caso de responder por desobediência civil, Bebê. Não sei a sua opinião. Eu acho que a gente colocar o direito penal nisso aqui é um equívoco absoluto, né? Então, a questão que você falou, não poder sair à rua, toque de recolher. Cara, aonde tem lei proibindo andar na rua? A lei do Covid não proíbe. O gestor da saúde, como eu falei, só pede consciência para não ficar aglomerado. Ele não pode impedir ninguém de caminhar. Vale também lembrar que não tem nem consenso médico quanto a isso, né, BD? A gente vê médicos famosos se contradizendo na televisão todo dia. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Então, assim, eu estou isolado em casa, sem qualquer sintoma, sigo as orientações, mas quem quer que seja, que esteja andando na rua, não vai poder ser preso em hipótese alguma, na minha opinião. Para mim, isso é claro abuso. Como você falou, somente fosse, no caso de estado de defesa ou de sítio, no artigo 137 e 139 da Constituição, que a gente pode ter essa obrigação de permanecer em determinados locais, restrição de direitos, suspensão de liberdade de reunião. Agora, hoje, é só estado de calamidade pública, né? Ou seja, é só autorizando o governo a gastar mais, é o que a gente tem hoje. Então, limitar direito básico sem certeza da necessidade, eu acho um total abuso de poder. Tanto se você for ver... Pode falar depois. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, eu concordo. Fale. Manda bem. Eu ia falar que eu concordo plenamente que a gente tem que ter muito cuidado com as baterias do direito penal, não se voltar só para a camada de excluídos, que de fato nós temos uma seletividade muito grande e isso é um problema grave, mas que nesse caso a gente tem que ter alguns cuidados que eu acho interessante. Concordo que não é possível prisão administrativa, concordo que nós não temos lockdown na nossa lei, nenhum momento está falando lockdown, nenhum momento se proibiu quem não é suspeito por sua conta e risco, se você quiser sair. E no caso de pessoas que precisam trabalhar, até a dificuldade delas terem estado de necessidade, concordo com todas essas ponderações. Houve uma declaração interessante do governador do Maranhão ontem, não sei se você viu, falando que se 80% da capacidade dos hospitais estiverem lotados a UTI, ele vai decretar lockdown. E aí é uma grande dificuldade do que é o nosso federalismo. Porque em matéria penal, sem dúvida, só a União legisla. E aí nós temos alguns parâmetros. Por exemplo, ontem mesmo o Supremo deu uma decisão do ministro Celso de Mello, autorizando que respiradores fossem para o Maranhão, dizendo que não há hierarquia salvo em estado de sítio, não há hierarquia entre União, Estado e município. Então, ele reconheceu, e o precedente do Supremo deu aos estados esse poder. Então, a minha dificuldade com 268 é que, como uma norma penal em branco, eu aceito complementos estaduais e municipais para ela. Eu entendo que isso, em tese, é possível. Agora, como tu bem colocaste, para mim, a maior dificuldade de usar o 268 são duas. Primeiro, como você bem disse, é menor potencial ofensivo. Já mata a questão. E pior, o que é mais difícil, que é caracterizar um não crime. Eu exijo o dolo. Não é o cara sair na rua. Não é porque o cara saiu na rua. Diferente do que tem em legislação de alguns países. Na Espanha, por exemplo, vocês viram condenações de decisões, porque lá tem lockdown decretado. A Constituição da Itália prevê, por exemplo, a restrição à liberdade de vir. A nossa Constituição é diferente. Então, a gente tem que ter realmente essa adequação, e eu concordo com você. Agora, me preocupa muito quando você fala, e eu concordo contigo, assim, a gente vai esperar a consciência da população
da falta de consenso. Eu achei muito interessante, acho que a pesquisa foi aqui de Vila Velha, aqui do estado, a contradição, né? Você é a favor de ter quarentena? A maior parte, 70% que sim, 30% não. Mas se a pessoa sair e ter que ser presa, 90%. Quer dizer, o cara não é nem a favor, mas acha que tem que prender se, de fato, a pessoa descumprir. É um dilema. Realmente, eu acho que o direito não pode ser mero conselho, mas a gente tem que acabar de achar que a única forma de resolver é prisão, cara. Multa, cria outros mecanismos que possam, de algum modo, dar efetividade àquela... Mas o que eu coloco, BD, é destacar, eu acho que é preciso buscar a razoabilidade, né? Tem que ter prova técnica e científica. Ou seja, as pessoas estão Sim. passando fome e precisam trabalhar para comer. A decisão do STF, que formalmente, né, deu aos estados o poder de completar a lei, né? Então, só que eu acho que, muitas vezes, os municípios e estados estão indo muito além da lei federal, na verdade. A DPF 672 e a de 6341 deu competência solidária e concorrente, mas eu acho que é justamente para cada um poder adequar à sua realidade local. Mas a gente vê, na verdade, os decretos são cópias um do outro, cara. Os municípios começam a copiar decreto, outro, que vai do norte do país até o Rio Grande do Sul, como se fosse uma coisa única, e aí a gente vê coisa absurda realmente. Né? Então, o crime do 268, que é um crime de perigo abstrato, a violação tem que ser a determinação específica, a determinação genérica, claramente desnecessária, eu acho que não casa com 268. Ou seja, pode acarretar uma reprimenda administrativa, mais sanção penal, eu acho um equívoco. Tanto BD, que você já deve ter visto isso, a gente tem vários julgados negando o dolo, por exemplo, em caso de abate clandestino de gado. Considerado que uma infração a medida sanitária preventiva, mas a carne não era para a população, mas era para a família do indivíduo, e não existiu o dolo contra a sociedade. Então, o cara que sai para a rua sem o dolo de fazer a contaminação estaria absolutamente fora, né? E a gente não tem a modalidade culposa do crime também. Então, o bem jurídico protegido é incolumidade pública. Então, a gente tem que ver se tem esse dolo realmente, como você falou. Isso aí, eu acho que isso aí é o ponto X. Agora, você veja bem, cara, eu vi uma decisão essa semana, não sei se você viu, uma decisão interrompendo uma missa virtual em Minas Gerais. Porque na missa eles estavam falando em recolher alimentos para fazer doação para quem está morrendo de fome. Isso é brincadeira, cara. Isso é absolutamente abusivo. Eu acho que descumprir esse tipo de decreto, para mim, não é questão penal, é uma questão de descumprimento civil, aquele conceito lá de Luther King, do Gandhi, que a gente conhece. Né, mas acho que na esfera penal, no Brasil continental, com regras tão absurdas, eu acho que a gente tem que analisar isso com mais cuidado. Só lembrar também, BD, que nem a OMS manda, a OMS dá sugestões, né? Ela, no Estado é soberano, a gente vai analisar a sugestão da OMS, né? Então, na verdade, a minha preocupação, como eu disse no início, e de ver justamente como a gente está, vem coisa doida nesses decretos por aí, eu vejo, na verdade, a gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe com quem está lidando direito, né? Eu estava lendo um dia desse também um poema, A Noite Escura da Alma, do San Juan de la Cruz. Tem um poema, depois tem um livro. Um frade carmelita espanhol, ele fala justamente isso. A gente não sabe onde a gente está vivendo, a gente não sabe a gente vive na noite escura hoje. Então, a gente vê que aquilo que eu falei, o médico hoje fala uma coisa, amanhã o mesmo médico está falando coisa diferente, e aí, a gente vai cumprir o quê? Né? Então, uma outra coisa que eu queria destacar nesse contexto da aplicação do direito penal, da manipulação do direito penal, é só lembrar, né, que no direito positivo, a justiça se faz posterior, depois que a gente tem a lei. Mas eu estou falando aqui de direito natural, como trabalhar, comer, viver. O direito natural ele é a justiça a priori, né? É antes da lei. Então, a gente tem que ter muito cuidado em buscar a razoabilidade para não estar criminalizando pessoas que precisam sobreviver mesmo, né? Então, acho que antes da gente afirmar que poderia ter o 268, infração de medida sanitária preventiva, a gente vai ter que analisar se os decretos são realmente ponderáveis. Como você falou, ontem mesmo saiu decisão do STF revogando o decreto absurdo. O STF ontem deu uma decisão que cassou o toque de recolher na cidade do Paraná, lá em Umuarama, que determinava que todo mundo tinha que sujeitar ao toque de recolher e quem desrespeitasse
esse crime seria preso. O prefeito determinando que, em razão das regras locais de isolamento, estado de calamidade do Paraná, e também uma decisão do ministro Marco Aurélio que garantiu aos estados e municípios o direito de decidir sobre as medidas de restrição à circulação, ele aplicou o lockdown, que é um protocolo internacional para evitar que pessoas ou informações deixem uma determinada área. E o STF, a base da decisão do STF foi justamente o que eu falei, colocando que a medida não tem embasamento em parecer técnico emitido pela Anvisa. Então, quem descumpriu aquele decreto não praticou o crime de 2008, é isso que eu quero dizer. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, com os absurdos dos decretos. Nosso legislador, ele é campeão de criar precedentes malucos, né? Isso aí é um fato. Ontem teve em Londrina também. Em Londrina teve uma decisão revogando o fechamento do comércio pelo mesmo fundamento que eu falei anterior, decreto abusivo sem fundamentação científica e fática, né? Então, quem descumpriu lá em Londrina não praticou o 268. Então, o que eu estou falando é isso, é ponderação. É importante a gente só ter um cuidado de deixar claro que a gente está falando em penal, né? Quer dizer, as discussões do ponto de vista administrativo, civil, aí é outro problema. Se a empresa vai ser multada. A nossa discussão é a subsidiariedade, que a princípio o direito penal é série A, só para as últimas consequências, quando ninguém resolve, é que é para chamar de direito penal. Mas aí que está, né, BD? A gente fala do direito penal como uma última ratio, né? Ou seja, a gente não pode, e hoje todo mundo defende isso, eu não posso hoje algemar um réu acusado de homicídio no júri, mas eu vou algemar uma mulher que está na praça. Cara, isso é uma brincadeira. A súmula vinculante 11 do Supremo é um grande equívoco, né? Se você pega os precedentes dos Estados Unidos nesse ponto, o que viola a dignidade da pessoa humana, se tu apertar fortemente, ok, mas fora disso, é para a segurança do policial, do preso e do cidadão, para a segurança de todo mundo. Quer dizer, todo preso é o protocolo padrão. Então, isso é um problema nosso, isso é uma decisão nossa. Agora, né? Na segunda-feira, agora passada, o ministro Alexandre de Moraes ele declarou que a restrição de locomoção pode ser feita administrativamente. Não sei se você viu, sem necessidade de entrar na área penal. Então, ele deixou bem claro isso. Pela primeira vez, foi uma decisão que eu achei interessante. Segunda-feira. Então, segundo ele, é possível que as autoridades fixem multa para impedir que as pessoas ingressem em praias e tal, desde que estejam tratando o direito de ir e vir como questão de saúde pública. Mas, para ele reafirmou. Estão criando um fantasma que não existe sobre a restrição de locomoção. E o direito penal não é o responsável por isso. Perfeito, também já basta, né? Não vamos. Que é uma crítica hoje reiterada da doutrina. A gente usa como prima ratio. Quase tudo as pessoas acham que tem que chamar de direito penal, e se tudo for crime, nada é crime, porque banaliza. Exatamente. E acaba gerando um problema sério, que é o segundo tema que nós temos que debater, que é a recomendação do CNJ para discutir se presos devem ser colocados em virtude do risco para o sistema prisional. Nós tivemos já morte no Rio de Janeiro. Então, então saber se isso deve ou não deve ser válido. O que você acha dessa recomendação? Bem, e tivemos eu vou ser os bastante dois extremos, né? Eu vou ser bastante pragmático, Tivemos assim, porque eu sou juiz de execução penal, hoje de execução de penas restritivas, né? Mas fui durante mais de 15 anos juiz de execução de penas privativas de liberdade. Conheço bastante tempo prisional do Espírito Santo e do Brasil. Primeira coisa, cara, aberto e semiaberto no Brasil não existem praticamente. A maioria dos estados não tem semiaberto. Então, aí falar que precisa, a pessoa que está cumprindo qualquer condição, precisa ser mais afrouxada ainda, para mim já é um absurdo. Um outro detalhe aí, de forma bastante objetiva. Nós que não praticamos crime, nós estamos detidos em casa. Apesar de não sermos obrigados, nós estamos presos em casa. Por que soltar preso? Cara, a minha reflexão, BD, é o seguinte, cara. Para alguém estar no fechado, você conhece, sabe bem o que eu estou falando, esse cara precisou fazer um grande esforço no Brasil. Ele tem que ter praticado um crime muito grave, esse cara tem que ter rasgado o contrato social, esse cara tem que ter pena superior a 8 anos para estar em regime inicial fechado. Ou seja, esse cara não está lá à toa. Então, esse cara, para estar no fechado, ele atentou contra a vida, contra a liberdade, patrimônio, roubo, particular latrocínio, estupro, tráfico. Aí vai falar em risco de ser contaminado. Bem, risco de ser contaminado ou é pelos agentes ou pelas visitas. As minhas visitas estão suspensas há mais de 40 dias, bebê.
As suas também. Sim, sim, sim. Eu estou preso em casa, eu estou correndo 10 quilômetros na varanda de 12 metros. Eu estou subindo 130 andares, correndo no prédio de 4 andares. E fica aí a dica para manter a sanidade de todos nós, a gente tem que fazer atividade física. Mas, ou seja, as minhas visitas estão suspensas. Por que demoraram tanto a suspender a visita de preso? O preso não pode ter mais direitos do que qualquer um de nós. Isso é o chamado garantismo hiperbólico, né? Então, a gente vê que o risco de disseminar para o preso, a gente até semana passada, a gente tinha no Brasil inteiro 181 casos suspeitos só. 52 confirmados, tinha um óbito. E isso se concentrava mais nos estados do Distrito Federal, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. A gente teve um caso neste domingo aqui no Espírito Santo. E aqui no Espírito Santo, todas as medidas sanitárias são tomadas pela Secretaria de Justiça. Então, acho que a gente tem que ponderar soltura e periculosidade. Homicídio mata mais do que o corona. Então, me desculpem aqueles que vão discordar de mim, mas eu acho que HC coletivo é um absurdo para a sociedade. O sujeito que não cumpriu a lei, eu achar que ele solto vai cumprir quarentena, não vai, mas não vai mesmo. É muito comum, beleza, a gente achar preso com tornozeleira eletrônica com droga e arma na rua. Então, assim, eu acho mais, mesmo que seja prisão cautelar, revogar a prisão cautelar sem qualquer vício é absurdo. A gente tem que ver a realidade fática do preso. A gente tem que demandar um mínimo de prova pré-constituída da condição de vulnerabilidade ou de risco de morte para aquele preso. Eu mesmo já tive a oportunidade de dar decisões nesse sentido na semana passada. Tem que provar a impossibilidade de atendimento ou internação em hospital de tratamento de custódia. Agora, só porque o preso tem mais de 60 anos, não é suficiente. A gente tem que lembrar, eu bato isso com meus alunos, direito é sistema e ciência da realidade. A gente não vive do mundo de Alice. Especialmente nas circunstâncias em que o mundo inteiro, e excepcionalmente hoje, se encontra, né? Ou seja, e mais, BD, tem gente que está em risco muito maior, como os profissionais da saúde, os profissionais de segurança, os agentes penitenciários que não pararam de trabalhar nos presídios tomando conta dos presos para a nossa segurança, que se expõem para o bem de toda a sociedade. Ou seja, eu acho que a gente tem que ter consciência disso. Eu acho um absurdo falar em soltura de preso por causa de coronavírus. Na terça-feira, a gente teve a notícia de um preso do tal do Valacide Alencar, foi solto pela orientação do CNJ. Ele era o líder do PCC do Paraná. Em 4 horas, ele retornou brasileiro e sumiu. Você deve ter visto isso. Então, para mim, também, falar em soltura de preso de forma genérica, em HC coletivo, eu acho um absurdo. Eu vou concordar com você que essa questão tinha que ser caso a caso mesmo. Não dá para dar o HC coletivo. Eu preciso ponderar situações individuais. E é engraçado porque a gente está dando um direito que não está legislado, porque em nenhum momento a gente prevê prisão domiciliar ou esse tipo em fechado. A lei de execução penal não admite esta migração direta. A posição, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. A ideia da domiciliar lá é para quem já não só é idoso, mas isso também não é em regime fechado como se está interpretando, né? É importante deixar claro que, até uma das perguntas aqui, a força normativa da recomendação. Quer dizer, não é uma sanção, não é vinculante, é uma opção de cada juiz. O juiz não vai ser responsabilizado, é uma questão de cada um interpretar dentro da sua competência aqueles pedidos. Porque, evidentemente, o que vai acontecer agora é que vem todo mundo entrando com HC pedindo, todo mundo quer ser beneficiado, e como você bem colocou, a situação não é muito diferente. Os dois pedidos que eu recebi, especificamente, era isso. Ou seja, tem mais de 60 anos, já teve uma doença tal, ele tem que ser beneficiado de idade, senão vai morrer. Espera aí. O agente penitenciário está lá. E você pode ter certeza, tem agente penitenciário com mais de 60 anos trabalhando, e essa pessoa está se colocando em risco para proteger, para manter a nossa segurança. Perfeito. Você tem uma ideia, e como você bem colocou, o maior risco... Anteontem, o meu prédio foi invadido. O meu prédio foi invadido anteontem. Ou seja, aqui na minha rua, eu moro em Jardim da Penha, a criminalidade explodiu, cara. Explodiu. E alguns vizinhos me procuram por telefone e falam assim,
Carlos Eduardo, vai na pracinha de Jardim da Penha, você vai ver, tá um aglomerado de pessoas, justamente pessoas que foram liberadas da prisão, estão ficando na pracinha de Jardim da Penha. E as pessoas estariam, em tese, praticando crimes aqui na região. Então, é uma situação que, repito, homicídio mata muito mais do que o coronavírus. Então... Sim, e como você bem falou, né? Salvo engano, a última estatística que revelaram foi que 45% dos contaminados do nosso país são os profissionais de saúde. Quer dizer, a contaminação também, e o índice é muito grande de quem está na linha de frente. Então, a gente ou não então, pode... a lógica é tão absurda, para falar assim, o preso tem risco de ser contaminado. O cara que quebrou o contrato social, que está preso por isso, tem risco de ser contaminado. Então, esse cara tem que ir para a rua. Então, a gente vai ter que chegar e falar assim, todo mundo que está hospitalizado vai para casa. Tem risco de ser contaminado no hospital maior ainda. É um absurdo. Né? O que a gente precisa, de fato, e aí era fazer uma boa limpeza no Código Penal, tirar muito fato que não deveria ser crime. Agora, os fatos graves, eu sempre digo isso, o Brasil pune mal, e nos dois extremos. Deixa muita gente que deveria ser punida impune, e pune por fatos que talvez não devessem ser fatos criminosos. A gente poderia enxugar bem a nossa legislação penal. E eu concordo contigo, é uma análise casuística mesmo. Não dá para falar em direito fundamental a prisão domiciliar por causa de risco à segurança. Agora, o Estado precisa estabelecer condições dignas. É um outro problema que nós temos. E que é difícil, é uma frase... E é difícil o cidadão que nunca cometeu crime entender que o preso pode ter mais direitos do que ele próprio. Ou se gastar mais dinheiro com o preso do que com educação, com saúde. É algo paradoxal no sistema. Isso é um fato. Nós precisamos repensar justamente para que use o direito penal para fatos graves. Como eu falei antes, nosso problema maior é que a gente acaba usando o penal como primeira opção e não como única opção. Mas, enfim, como última opção. A gente acaba usando como primeira e única. Mas é problemático. Enfim. Mas temos mais temas penais, Caê. Tem mais discussões interessantes também relacionadas. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. A Covid. Se quer falar mais alguma coisa específica de alguma uma coisa que eu acho que é interessante. Uma coisa que eu acho que é interessante e que me chamou muita atenção relacionado ao direito penal também, BD, para mim é um paradoxo penal. No estado de São Paulo, fazendo controle absoluto de localizações de pessoas por herbes de celulares. Você deve ter visto isso lá em São Paulo, né? Sim. O governador anunciando isso aqui, BD, eu queria, cara, mostrar minha indignação. Você sabe muito bem disso, nós somos juízes criminais. Rapaz, para eu pegar um criminoso, para eu seguir esse criminoso pelo celular dele, o delegado tem que fazer um pedido ao juiz, o juiz defere ou não a quebra. E agora, como assim? Vem um governador e dá uma ordem para a companhia telefônica que rastreia todos sem ordem judicial para ver a... Beleza, a desculpa ele quer ver a mancha de aglomeração, aquelas concentrações de mais de 30 mil pessoas, para determinar que as pessoas vão para casa, e ele ainda falou mais, que ele vai seguir se a pessoa está voltando para casa, pelas herbes. Rapaz, a gente não consegue, a gente não pode, pela lei, seguir nem suspeito de crime. E aí, ninguém questiona isso que está sendo feito em São Paulo. Para mim, foge totalmente da razoabilidade. Sem falar uma coisa, BD. As companhias telefônicas sempre botaram todo tipo de dificuldade para a justiça criminal do Brasil. Semana passada eu vi a desembargadora Ivana David, não sei se você conhece São Paulo, uma das pessoas que mais entende de organização criminosa do Brasil. Ela é uma amiga, ela é uma pessoa fantástica. E ela falando justamente que a gente nunca conseguiu, por exemplo, bloquear celular em presídio. As companhias negavam, falavam que não tinha como. Agora as companhias abrem tudo para o governador e fazem coisas que a justiça não pode fazer. Então, assim, é mais uma situação que me assusta. Eu vejo que a gente continua hiperbolizando direitos dos réus. E eu acho que isso, desse acompanhamento pela herb, aí eu queria até ouvir a sua opinião, mas eu acho um absurdo jurídico. Então, Caio, aqui eu acho que nós vamos ter uma pequena divergência. Que eu acho interessante. Quero refletir, às vezes eu enxergo. Não, questão. Eu acho que, de fato, e reconheço que há uma má vontade das operadoras, de um modo geral, com o Poder Judiciário, dificultam. O WhatsApp só fornece quando quer.
Você vê que eles fazem essa dificuldade, mas na hora que precisa, eles dão um jeito. Quando é interesse particular deles, eles sabem resolver os problemas. Então, eu acho que é só você ver que aquilo que você pesquisa logo depois está aparecendo na sua internet. Então, eu reconheço que é um paradoxo, mas o erro para mim aí está na má e na falta de melhores mecanismos. Está pendente no Supremo Julgamento de que a justiça criminal seja mais eficiente, que haja uma maior colaboração dos operadores em relação a isso. Porque aí o nosso problema é de premissa. Qual é a nossa premissa? Como tu parte da premissa de que está errado o lockdown, está errado isso, vai ser consequentemente, violador da privacidade qualquer medida que vá reforçar isso. Eu acho que se a gente está numa pandemia e eu tenho que diminuir aglomerações, medidas, porque a informação das operadoras é que elas não iriam informar o nome da pessoa. E mesmo que ela informasse, eu penso que o sigilo telefônico, ele abrange para mim mais para quem eu ligo, de quem eu ligo, e não apenas qual o número da minha linha. Eu acho engraçado assim, nós somos de uma geração mais antiga que tinha catálogo telefônico, vinha aquele número, aquele calhamaço de folhas amarelas com meu telefone e meu nome. Depois se mudou essa cultura. Então eu acho que agora, esse problema de localizar a pessoa para onde ela está indo, isso é uma válvula perigosa. Você abre, você abre um precedente, você abre um risco, eu acho que abre um risco. Agora, eu acho que nós estamos num momento de grande complexidade, essa é a dificuldade. Então, assim, você vê pessoas que não têm a mínima consciência do que tange a respeito social. Então, as pessoas continuam fazendo festas, continuam marcando. Teve no Pará, isso não foi divulgado, marcaram uma festa. Eu sei porque eu acompanho os grupos do Pará por causa do Paysandu, né? Lógico, além de ser flamenguista, eu sou Paysandu. Mas fizeram uma festa num motel com 50 pessoas. Fecharam um motel com 50 pessoas agora, durante a plena. E o Pará já está perto de chegar ao estado de calamidade de encerramento dos hospitais. Então, o que acontece? De fato, acho que aí não é aplicar proporcionalidade. Eu acho que não há nesse caso. Agora, eu reconheço, eu gosto muito nesses temas sensíveis de uma frase do ministro Aris Brito, que fala que o medo do abuso não pode impedir o uso. Eu acho que há potencial para abuso? Há um risco grande? Há. Mas neste caso aqui, acho que esse monitoramento é necessário. E é menos gravoso do que uma prisão. Então, assim, beleza. Assim, só te interrompendo, BD. Mas a questão... Ó, a ferinha aí. Ó o garotão aqui. E aí, cara? Pera lá. Dá um oi pro tio. Oi, tio, beleza? tudo bem? Quem é? É o tio Caê. Oi, tio Caio, tudo bem? Tudo. Mas o que eu estava falando é o seguinte, BD. Então, eu só concordaria, eu confesso a você, eu concordaria se o Supremo falasse assim, então, beleza. Então, a autoridade policial, quando quiser acompanhar o deslocamento de um criminoso, não precisa de ordem judicial. Dá autonomia para a polícia, eu concordo. O que eu estou falando que eu discordo é que a autoridade policial, para acompanhar um criminoso, não pode fazer isso, o acompanhamento do trajeto dele pela aérea. O que eu acho perfeito. Então, você imagina bem, uma pessoa que está ameaçando de matar outra. O delegado deveria fazer o quê? Se tem um telefone, acompanha essa, pelo menos para saber se está perto da casa da vítima, se está na mesma cidade ou não. Mas não pode, depende de ordem judicial. Aí vem o governador, dá uma ordem, a companhia faz. Isso, para mim, que falta razoabilidade nesse contexto. Não, isso eu concordo muito com você, né, nesse aspecto dessa desproporção que você está falando, que eu acho esse equívoco. A gente exagera em algumas questões. O STJ ainda entende que no flagrante a polícia não pode acessar o celular do preso, que tem que ter ordem judicial. Mas, pô, é flagrante, cara. O cara está preso em flagrante, não há intimidade na hora da prática do crime. Se eu posso entrar na casa do indivíduo em flagrante, sem ordem judicial, e apreender o que tiver lá, por que... Nando, daqui a pouco a gente continua. Por que que não a gente não poderia? Por que que a gente não poderia? Espera que eu vou deslocar, porque senão vai inviabilizar. Espera lá, seu Fernando. Então, veja, acontece. Ao vivo acontece tudo, se faz. Mas eu estava falando que não é possível a gente admitir.
Ele é ligado na tomada, graças a Deus, amém. Eu digo que criança saudável é a criança que tem energia. Esse negócio de querer que Com criança fique certeza. parado, refletindo, é um paradoxo. Não, não há filósofo infantil também pela energia que eles têm, não tem como. É, Mas eu estava falando isso. Pois é. aí, bebê. Saiu agora. Voltou, voltou. Que é até um tema interessante, Caê, que eu já vi algumas pessoas falarem, mas eu te confesso que eu não encontrei uma fonte segura. Eu ainda estou Hum, procurando isso nos meus estudos, que durante a Alemanha nazista, alguns judeus praticavam crimes porque, como réus do processo penal, eles tinham mais direitos do que como cidadão, porque eles tinham perdido a condição de cidadão pelo fato de ser judeus. Então, que em alguns casos a gente vive esse paradoxo que você está narrando, de se colocar uma condição especial, se reconhecer que o Estado tem limites, e se ele tem limites no processo penal, poderia e deveria ter mais limites para quem nunca praticou um crime, para quem sempre agiu de acordo, como você bem falou, do contrato social. Né? A minha preocupação, e é por isso que às vezes eu acho que algumas medidas precisam ser tomadas, é que eu sou hobbesiano, eu queria ser russoniano, mas eu acho que o homem é mau. Se vacilar, o sim, homem é sim, lobo do sim. homem. A tendência humana é de provocar esse abuso. Então a gente precisa de alguns mecanismos que tolham. A gente Concordo, tem concordo. liberdades fundamentais, temos direitos fundamentais, mas o interesse da sociedade, nesse momento, que a gente não sabe de fato, é isso, como você bem colocou, a ciência tem seu limite. Nós estamos num caso em que a ciência não tem a cura, não sabe de fato, além de não saber a cura, não sabe de fato qual é o tratamento 100% adequado, por que alguns reagem praticamente, alguns organismos, né, reagem à doença quase assintomáticos. Então é preciso achar esse equilíbrio. O Habermas falava em não ter, o Habermas falava em reconhecer a nossa incapacidade, né? Reconhecer o momento que A nós não gente não é sabemos. onisciente, né? Exato. Então esse cuidado nós vamos ter que ter. Esse equilíbrio a gente vai ter que achar. Por isso que eu falei. Eu acho que a gente tem que ter, nós juízes, a prudência de analisar se nesses decretos que completariam o Código Penal para caracterização de eventual prática de crime, para quem desobedecesse qualquer hora, não são decretos abusivos. Tem que ter, como disse o próprio STF, um mínimo de respaldo técnico-científico. Né? Não dá para a gente estar vendo muita gente fazendo decreto com interesse político e a sociedade querendo que a Esse, comunidade morra de fome. Então, isso aí é esse, é um, impossível, gente. Tem que estar é um atento para problema isso. sério. E eu também interpreto isso, Caí. É muito importante a gente colocar isso. Quem quer trabalhar, a atividade econômica que quer ser produzida, não é que o cara ignore o direito à vida, não. É porque ele está vendo que lá na frente nós vamos ter um outro problema sério de demissão. Então você precisa equacionar. Como o ministro Barroso falava que a falta de recursos na saúde não é dinheiro contra a vida, é vida contra a vida. Então a lógica da economia Com é certeza. uma lógica que a gente precisa ter esta cautela. Não é e é por isso que eu acho importante, com razoabilidade, os municípios e os estados terem autonomia. Eu gosto da lógica do federalismo como é na comunidade europeia. Começa a subsidiariedade, começa local. Quem sabe a situação de Vitória é quem está em Vitória. Não adianta Brasília me dar uma ordem, a ordem de Brasília pode ser totalmente diferente daqui. Agora, o que eu não. Ver a realidade do Amazonas hoje, por exemplo, infelizmente, já com covas coletivas, com o colapso do sistema de saúde. Então, lá precisa. O nosso problema maior é isso. Eu não sei se tu viste aquele meme, né? No resto do mundo é todo mundo se dando as mãos contra o Covid, e no Brasil é um Veja. cabo de guerra. Se transforma um problema sério de saúde em questão política, se é do partido X, se é do partido Y, não importa. Todos repetem o mesmo equívoco de politizar a vida humana, de politizar esse momento que a gente vive. Infelizmente, esse é um problema real, e eu concordo com você. Concordo com É, você que é preciso muita cautela. Também a gente não pode admitir qualquer coisa, né? São situações bem difíceis.
Só lembrar isso, né? Que dentro desse contexto também do direito penal, nós somos o país que mais mata, né, Bebê? Quase 70 mil Então, mortes por ano. Né? Se a gente for considerar isso, a gente pensar no enfraquecimento penal também, nesse momento, é uma situação bastante complicada. Eu acho que a gente tem que sempre ponderar essa questão da segurança da sociedade em primeiro plano, para não aceitar esse discurso querendo soltar todo mundo, querendo liberar, afrouxar, como se isso fosse uma solução sociológica adequada. E a gente falar da forma como a gente está falando aqui, eu tenho certeza, muita gente vai taxar a gente de ser nazista, que é o mal das pessoas. Pelo contrário, a gente está querendo a preservação da saúde de todos, né? Inclusive dos próprios presos. Quando, desde o início, eu fui um dos primeiros a falar, eu falei assim, gente, tem que cortar a visita agora. Aqui no Espírito Santo demorou, acho, 2 semanas para decidirem cortar a visita dos presos. Eles falaram, mas os presos podem ficar revoltados. Eu falei, revoltado nada, tem que explicar para eles que não pode, é para o bem deles. Para o bem deles e para o bem da família deles, que eles não vão ser colocados em liberdade por isso. Então, assim, eu acho que... E houve uma crítica ao Ministério da Justiça, você viu, que na compra de equipamento de teleconferência, de tablets para o presídio, que tem uma função dupla. Ele serviria para as visitas virtuais, que estão sendo regulamentadas, mas são muito úteis, têm um potencial muito útil para a Justiça no futuro, de fazer interrogatório de réu preso no presídio. Que, aliás, era para ser a regra, essa parte do pacote anticrime foi vetada, não foi para frente, mas realmente não há. O Brasil gasta milhões com transporte de preso para audiência, tendo tecnologia hoje para fazer por videoconferência. Quer dizer, no momento de escassez e racionalidade, quer dizer, essa compra agora serviria para visita, mas ela também teria outra visita virtual, mas teria outra possibilidade no futuro também, né? E eu repito, a minha preocupação maior é com a saúde dos agentes de segurança, os agentes penitenciários que estão lá expostos todos os dias. A gente tem que preocupar com eles que estão cuidando da nossa segurança, em primeiro lugar. Né? E mais, achar que de forma coletiva, você vê, o Estado do Espírito Santo, pelo que eu tenho acompanhado da Secretaria de Justiça, está tomando todos os cuidados sanitários de prevenção. Esse preso que foi identificado com Covid mesmo, imediatamente ele foi isolado, todos os presos que estavam com ele foram testados. Ou seja, se o Estado está fazendo tudo que precisa ser feito de forma sanitária, como está sendo indicado pela Anvisa e pela OMS, não há que falar em mínima possibilidade de soltura de preço. Isso aí a gente tem que deixar bastante claro para não deixar esse discurso ecoar como se fosse um discurso cruel, que não é cruel, não. Eu acho que é um discurso sensato e realista. O direito, mais uma vez, como eu falei, o direito tem que ser o direito da realidade, sair do mundo de Alice e vamos pisar no chão que a gente vive. E lembrar, né, Bebê, antes de mais nada, né? Nós, juízes, somos cidadãos, né? Toda decisão que a gente está dando para a sociedade, ela recai sobre nós também, né? Então a gente tem que pensar... Nós sofremos as consequências dela, né? Esse é um dos motivos que a Constituição manda o juiz residir na comarca, né? Você reside na comarca porque você vai sentir, conviver e saber a consequência do que você está... Você não vai dar decisão e vai morar em outro local. Você vai ali conviver com aquilo. Só para as pessoas que estão ouvindo a gente, só deixar bem claro assim, eu não estou querendo aqui ser dono do relato vencedor, né? Como diria o maior filósofo brasileiro, João Maurício Deodato, né? Mas eu acho que a gente tem que compreender que tem pontos de vista diferentes e que essa compreensão é o início da sabedoria do direito, né? A gente entender que tem pontos de vista diferentes. Aquilo que você falou, por exemplo, eu vou fazer uma reflexão muito mais aprofundada sobre aquele ponto que você colocou. Então, assim, o erro, na verdade, é a gente não ter um certo ponto de vista. Eu acho que a gente consegue raciocinar e refletir. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para os nossos alunos que estão ouvindo também é isso. Ou seja, a gente tem que refletir, a gente tem que concordar, discordar do que a gente está ouvindo, estudar, ler, filtrar tudo isso que a gente está vendo e colocando o direito penal dentro daquela realidade social na qual ele deve ser aplicado, e não no mundo de fantasia. É por isso que existem as correntes, né, Caí? E eu sempre digo isso para eles. Se você tem uma corrente, se você tem uma posição, a sua obrigação é conhecer os argumentos da outra corrente. Porque se você só conhece os argumentos da sua corrente, isso é fanatismo. Você tem que saber que nenhuma posição é absoluta. Sempre há fragilidades argumentativas de um lado ou de outro. Então, você precisa conhecer para poder você ter capacidade de sustentar. Aqui, realmente, o meu argumento tem uma fragilidade, mas ainda tem. Se você insiste sem conhecer o outro lado, lamento que você é um fanático, né?
E esse é um problema hoje sobre garantismo. Eu brinco muito isso. As pessoas... eu brinco que Ferraioli disputa com Kelsen. Quem é mais citado e menos lido, né? As pessoas têm uma teoria do espantalho. O cara não leu Kelsen, não leu Ferraioli. E fala fica falando de Kelsen e Ferraioli. Como se fosse profundo conhecedor. Esse é um problema. Mas, enfim, meu amigo, infelizmente o nosso horário está acabando. Nós temos a limitação de 1 hora pelo Instagram. Queria agradecer e te passar para falar as tuas considerações finais aí, Caê. Obrigado aí por ter aceito o convite. É isso. Acho que eu também só quero agradecer, dar um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Agradecer mais uma vez a FTV, que eu considero minha segunda casa, onde eu desenvolvi toda a minha vida acadêmica, onde eu tenho o prazer de estar lecionando há mais de 20 anos. Então, nós estamos juntos lá. E parabenizar você mais uma vez, BD. Cara, você é uma inspiração, você é um cara que se reinventa todo dia. Você hoje é a nossa referência nessa parte de mídia. Eu quero te dar os parabéns de verdade. Para mim, é a primeira live que eu estou fazendo. Eu nunca fiz uma live assim. Fiz live com os alunos e sobre aula, né? Mas a live participação assim, é a primeira. É novidade para mim. Mais uma vez, que os alunos saibam da nossa dificuldade de estar se adaptando a essa nova realidade, mas fechar com isso mesmo. Eu acho que direito é um sistema de realidade. E o direito penal, mais ainda. Quando a gente pensar em direito penal para resolver os problemas do mundo de forma aleatória, me desculpe, aí sim a gente vai cair num equívoco tremendo. A gente tem que tomar cuidado, então fica a dica. Reflitam sobre tudo que tem ouvido, essas considerações que a gente fez aqui. Eu acho que a gente tem que buscar sempre a questão da razoabilidade. Provas técnicas e científicas para fundamentar os decretos. Ou então são decretos ilegais, como o STF já tem falado em reiteradas decisões. Caê, muito obrigado. Tamo juntos e a gente se fala. Um abraço, saudações aí, tudo de bom para a família toda.